No ar, Classe Bíblica Novo Tempo. Olá, muito boa noite para você, meu amigo, que está aí com a gente acompanhando mais uma transmissão do nosso encontro aqui de estudos da Bíblia, estudando o livro do Apocalipse, esse livro fantástico que traz para a gente muitas revelações do Senhor Jesus Cristo. Você que não tem acompanhado, chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, espero que você esteja se sentindo aí muito bem recebido, né? A gente está aqui com muito carinho fazendo esse encontro, todas as quintas, todas as terças também, sempre às 8 da noite, e serão 18 encontros, já estamos chegando ao 10º encontro, e tem passado muito rápido, e a sensação é de que estamos aprendendo cada vez mais, a nossa fé está aumentando. E eu quero chamar você que está aí com a gente, que tem acompanhado já há algum tempo, para compartilhar essa transmissão, para dar o seu like também, porque você nos ajuda bastante. Com a sua ajuda, a gente vai alcançar outras pessoas, pessoas da sua igreja, pessoas da sua vizinhança, pessoas que trabalham com você. Tem alguém que está aí, você agora lembrando, alguém que está com desejo de aprender? Então, fale para ela desse nosso curso aqui. Esses programas vão ficar gravados aqui no nosso canal, a gente não vai tirar. Então, vai passar o tempo e as pessoas vão acessando aí, vão estudando. Está tudo lá bonitinho para que as pessoas possam compreender. Bom, eu quero lembrar que você também pode nos ajudar, além de dar o like, se inscrevendo no nosso canal, porque você se inscreve e faz com que o próprio canal cresça e a gente possa alcançar mais pessoas. Então, ajude a gente, porque, olha, pode ter certeza, nós já estamos aqui com essa terceira temporada só esse ano de 2026. Não sei em que ano você está assistindo a gente, mas todos os anos a gente vai ter mais temporadas. O desejo nosso é cada vez mais entender e compreender a palavra de Deus. Então, esteja com a gente, compartilhe, dê o like e chame outras pessoas também. E falando em chamar, deixa eu chamar aqui o meu amigo, pastor Bruno Santelli. Ele está sempre com a gente todas as noites e já está aí pronto, meu amigo. Tudo bem animado? Boa noite para você. Boa noite, querido Diógenes, queridos amigos da Novo Tempo. Que prazer nos reencontrarmos mais uma vez para estudar o Apocalipse, né? Para estudarmos o Apocalipse, e a gente está chegando já em praticamente quase que na metade, né? Quase que na metade do nosso... Na verdade, já passamos da metade. Eu estou dando metade aqui dos capítulos, né? Nós temos aqui praticamente 22 capítulos desse livro. Estamos indo agora para o 13, faltam 9 aí, já passamos então da metade. Então, já meio caminho andado, meu amigo. Bênção pura! Sem mistura. E aí, você que está conosco e quer saber como também ter conhecimento, deixa eu falar para você, nós temos um guia de estudo que é oferecido de graça para você, o guia de estudos Apocalipse. Olha, você pode pedir apontando aí o seu celular para esse QR Code aí. Se você está assistindo a gente pelo celular, você pode mandar uma mensagem para esse número aí, ó, que você está vendo, que é o 2198-048-0957. O pastor Bruno já está apontando ali, que ele está com o seu celular. Mas se você não pode apontar, é só mandar eu quero. Mande só essa frase, não coloca figura não, só as palavras, as letras, né? Eu quero, essas duas palavrinhas, eu quero, sem ponto nem nada, que a nossa IA vai conversar com você e vai te perguntar algumas coisas, perguntar o seu nome, perguntar a sua idade, seu e-mail, enfim, a sua idade e tal. E você vai preencher sem medo nenhum. Nós já estamos há muitos anos fazendo esse tipo de trabalho, sempre com a intenção de abençoar, ajudar você. Então, mande eu quero, preencha lá direitinho, ela vai te apresentar a listagem com todos os dias que a gente tem de graça, você vai escolher o guia Apocalipse. E tem também uma coisa legal que a gente colocou lá, viu, pastor Bruno? A opção da pessoa pedir um estudo bíblico em casa, como instrutor. A gente arranja alguém para te dar estudo bíblico. Olha só que legal. Que legal, então aproveita, legal. Nós estaremos aqui te ajudando, tá? Bom, vamos lá, porque nós temos o nosso convidado, que não é mais convidado, ele já faz parte de casa aqui, né? Segunda temporada que ele participa, já esteve com a gente no estudo anterior de terça-feira, está de volta, é o nosso querido pastor, que essa é um camarada que estuda a Bíblia, meu amigo, o rapaz gosta mesmo. Pastor Fabrício Ferreira, salva de palmas para ele. Aê, estava faltando, né? Aplausos, meu amigo, tudo bem, meu amigo? Boa noite para você. Boa noite, amigos. Eu estava escutando aqui você falando, é realmente cada vez mais comum aparecer por aqui, e para mim é ótimo, fico feliz da vida de participar da classe bíblica.
Boa noite para os amigos aí, ouvintes também. Quero que vocês saibam que para mim é só alegria, muito prazer contribuir. Você não fala isso não, que eu já estou anotando aqui cadeira cativa, tá? Vou te chamar para os próximos também, vi que você gosta. Pastor Bruno, quem gosta tem que chamar sempre, que coisa boa. Gente, vamos lá, porque o assunto de hoje é um assunto que requer bastante tempo e atenção também. A besta, né, que sobe do mar, muito se fala sobre a besta, sei que muitos já estudaram sobre esse assunto, talvez você já até tenha uma ideia formada, mas é hora da gente separar um pouquinho as nossas ideias e deixar Deus falar. A história vai falar e Deus vai falar. Deixe Deus falar para você através da própria palavra o que ele tem a revelar. Então, esteja pronto, você vai aprender coisas novas aqui, a sua fé vai ser fortalecida. A intenção nossa é ajudar você. O livro do Apocalipse é um livro de revelação para a gente poder estar preparado, como a gente falou na semana passada da perseguição que vai acontecer. E aí agora, né, o pastor Fabrício vai explicar melhor para a gente, que é justamente o que vai acontecer. Vai ser essa besta que vai perseguir o povo de Deus. Então, você tem que ficar muito atento ao que vai ser falado hoje, porque você vai estar, com certeza, envolvido nessa perseguição, tá bom? Então, vamos agora preparar o nosso coração, e para isso eu quero pedir para o pastor Bruno fazer uma oração para a gente passar a palavra para o nosso querido pastor Fabrício Ferreira. Ora para a gente, meu amigo. Claro, queridos amigos, vamos orar então. Querido e amado Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, bendito sejas na nossa vida, e obrigado porque estamos diante da sua presença para mais uma vez estudar a tua palavra. Pedimos de maneira muito especial pelo pastor Fabrício, para que através do teu Espírito Santo ele possa falar ao nosso coração, abrindo a nossa mente e nos comprometendo cada vez mais nos teus caminhos. Esteja com ele, esteja com cada ouvinte, e que a tua palavra possa encontrar um espaço no nosso coração. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá, agora sim. Pastor, vou te dar um pouco mais de tempo, né? Estou começando um pouquinho mais cedo. Da outra vez eu comi bastante tempo com a abertura, então agora eu vou te dar mais tempo que você vai precisar, tá? Contigo, aí 25 minutos, no máximo 30. Fica à vontade, que Deus te use. Tá ótimo. Mais uma vez, boa noite para os amigos que nos acompanham. No último estudo que nós tivemos aqui, nós falamos sobre a mulher e o dragão, e eu terminei dizendo que o dragão estava em pé na areia da praia ali, né? Então, fica ligado aí para acompanhar nosso estudo de hoje sobre Apocalipse capítulo 13, mais especificamente a primeira parte do capítulo, né? Esse capítulo é dividido em duas partes. Uma parte apresenta a besta que emerge do mar, e a outra parte, a besta que emerge da terra. Mas o nosso interesse hoje, o nosso estudo, é sobre a primeira besta. E essa posição é uma posição estratégica para o grande conflito, porque ele faz a mediação entre a água e a terra, que são os dois lugares de onde ele vai invocar os seus aliados nesse grande conflito. Aliás, intercessão é uma obra que é própria do Cristo, né, de Cristo Jesus. E você vai ver que nesse conflito entre Cristo e Satanás, uma das coisas recorrentes no livro do Apocalipse é a noção de que Satanás, as bestas, junto com ele, vão tentar emular o comportamento, as ações salvíficas da Trindade original. Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o dragão e as suas duas bestas são uma espécie de imitação fajuta, uma contrafação dessa trindade. Então, são vários elementos em comum, eu mencionei apenas um deles. E quando o dragão para na areia da praia, aí na cena seguinte, João tem a sua atenção direcionada apenas para o mar. E veja só que coisa curiosa. Quando começou a surgir celular com câmera, você que está nos ouvindo aí já tem um pouco mais de jornada, de caminhada na vida, você vai se lembrar disso. Quando os primeiros smartphones começaram a surgir ali, equipados com uma câmera, a qualidade da imagem não era lá essas coisas, mas para aquela época era algo extraordinário. E hoje nós temos celulares com câmeras super potentes. Mas naquela época, quando você dava um zoom na imagem, ela ficava distorcida, você conseguia perceber os pixels ali, né? Não ficava muito bom, perdia muita resolução.
O livro do Apocalipse, no capítulo 13, ele vai fazer exatamente isso com o capítulo 12. Ele vai dar um zoom e ele vai se concentrar numa determinada parte da imagem mais ampla. Só que, diferente das câmeras antigas que a gente tinha, a resolução aumenta, a qualidade ela melhora. Então, a imagem fica mais nítida. Então, o Apocalipse 13 é uma espécie de zoom numa parte específica do conflito, que é o primeiro aliado do dragão nessa batalha, tá? Uma batalha ideológica, espiritual. Só que eu gostaria de iniciar a nossa caminhada aqui nessa noite fazendo uma ressalva. Tá? E é muito importante você, querido ouvinte, se atentar a esse aspecto, que é o seguinte: até aqui nós estávamos estudando aspectos históricos que poderiam ser verificados por uma pesquisa bibliográfica, historiográfica. Você consegue mapear os movimentos geopolíticos, religiosos do mundo. E o Apocalipse, até o capítulo 11, estava tratando desses eventos. Do 12 em diante, mas especialmente o 13, ele aborda elementos que requerem mais cuidado, mais atenção na leitura, na interpretação, para que a gente evite dois extremos, fora outros desvios que a gente pode incorrer também, mas dois extremos que são uma interpretação preterista, e aí você pega tudo que Apocalipse está falando e joga lá no passado, e isso tem sérias implicações para a nossa interpretação. Primeiro porque você desconsidera o aspecto do apóstolo João como um visionário, como um profeta que viu coisas. Se tudo já aconteceu, então o que ele escreveu não é necessariamente uma profecia. Isso é um problema. O outro extremo seria o futurismo, onde você vai pegar tudo isso aqui e vai deslocar para um futuro distante, nada do que está aqui se cumpriu ainda, então fica difícil entender. Nós preferimos seguir uma abordagem histórica. Então, o que eu quero dizer com isso? À medida que os eventos vão tomando lugar, vão se desenrolando, a gente consegue interpretar melhor a profecia. Por quê? Porque agora a gente tem recurso, material, substância histórica mesmo. O fato está se encaixando na lacuna que a profecia aparentemente deixou. Então, nós abordamos essa história. À medida que a coisa vai acontecendo, a gente vai entendendo melhor o que o profeta viu e o que ele registrou, certo? Então, o Apocalipse trabalha com essa perspectiva de que as coisas vão sendo entendidas à medida que elas vão acontecendo, tá? Mas, feita essa ressalva, para você cuidar, e eu digo isso porque quando o assunto é profecia, muita gente ela acaba caindo nesses dois polos aí dessa discussão, ou porque são um tanto quanto céticos em relação ao futuro, ou porque tem muita ansiedade e acabam jogando para frente porque não querem lidar com como as coisas vão acontecer no seu tempo e na sua hora. Então, fugindo dessas duas tendências, nossa ideia aqui não é fazer um prognóstico do futuro, não é prever nada, mas é interpretar a profecia e mapear as tendências mundiais da nossa contemporaneidade, certo? Do tempo presente que a gente vive. Porque o propósito da profecia é exatamente esse, é nortear, é orientar o povo de Deus em momentos decisivos da história. E aí, dentro desse panorama geral que eu apresentei para você, então o Apocalipse capítulo 13 começa o seguinte, né? No verso 1 ele diz o seguinte: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os 10 chifres 10 diademas. Perdão. E sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vamos parar por aqui? A gente leu aqui o verso 1 e o verso 2. E só esses dois versículos aqui, ele já tem bastante informação, tá? Para a gente começar. O livro de Daniel, e como a gente está estudando Apocalipse, eu vou acabar falando muito sobre Daniel, porque esses livros estão muito conectados. Eu já falei isso algumas vezes para vocês, então lembre-se sempre disso. O livro de Daniel ele tem uma profecia no capítulo 2,
Essa profecia é apresentada com uma outra linguagem e mais detalhes no capítulo 7. No capítulo 8, essa profecia ela recebe um zoom, ou seja, se foca numa parte da profecia no capítulo 7, e no capítulo 9 ainda aprofunda mais. Apocalipse capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 17, eles funcionam de um jeito muito parecido. Eles tratam de assuntos em comum e funcionam também numa lógica de progressão de conteúdo, de informação da revelação. Então, se o capítulo 12 ele foi uma visão geral, o capítulo 13 vai se enfocar numa parte dessa visão geral, uma parte específica, e vai trazer mais informações, vai detalhar mais, tá? Então, a primeira coisa que chama atenção aqui é a descrição dessa primeira besta. É dito que ela sai do mar. E essa informação é muito interessante, porque conecta esta besta com as bestas, por assim dizer, né? Os animais que Daniel ele contemplou em visão lá no capítulo 7. Então, as bestas lá do capítulo 7 de Daniel, todas elas, as 4, saem de dentro do mar. E o fato delas saírem de dentro do mar, isso remete a duas coisas. Primeiro, esses animais monstruosos, eles saem do meio da agitação das águas. Águas, né, em profecia, o Apocalipse vai explicar isso lá no capítulo 17, verso 15, que águas é um símbolo para multidões, povos, pessoas. Então, todos esses animais saindo da agitação das águas indica as condições, a agitação política do mundo na ocasião em que cada um desses animais sai de dentro da água. E esses animais representam poderes políticos, impérios que dominaram o mundo. Se você ler o capítulo 7 de Daniel, você vai entender o que eu estou falando. Lá vai falar que o leão que aparece primeiro é a Babilônia, aí depois você tem o urso, que é a Medopérsia, depois o leopardo, que é a Grécia, e finalmente o animal terrível e espantoso, do qual vai surgir um chifre pequeno. São as duas fases do Império Romano. Ele na sua fase estatal, imperial, e depois na sua fase de dominação filosófica, ideológica, religiosa. Todas essas características que eu falei para você, o fato de sair do mar e os outros 4 animais de Daniel 7, eles estão reunidos, aglutinados na besta do mar em Apocalipse 13. Então, observa, ela sai do mar, ela tem 10 chifres e 7 cabeças, né? Se você somar o número de cabeças dos animais de Daniel 7, de todos eles, vai dar 7 cabeças. E o último animal tem 10 chifres. Então, veja, ele tem pés de urso, parece um leopardo e tem boca de leão. Então, essa besta de Apocalipse 13 reúne as mesmas características de todos os 4 animais que estão presentes em Daniel capítulo 7. Então, você perceba, essa conexão é muito importante, porque é como se João estivesse agora visualizando a continuação daquilo que Daniel viu lá atrás. Ele vai ter agora sequência, vai ter um prosseguimento naquela visão. O texto, que é um texto relativamente curto, né, são 10 versículos aqui para falar da besta que emerge do mar, tem uma divisão. Todo texto tem uma estrutura, e encontrar essa estrutura vai ajudar você a entender o panorama geral. Então, se você ler o versículo 1 até o 4, os versículos, né, do 1 até o 4, ali você tem uma descrição dessa besta. E essa descrição ela acontece nos termos de Daniel capítulo 7. Aí, na sequência, você tem os versículos 5 até o versículo 10, você vai ter a descrição das ações dessa besta durante o prazo que ela recebe. Então, ela recebe um prazo aqui de 42 meses, certo? As similaridades entre essa besta do mar e as bestas que Daniel viu na sua visão no capítulo 7, elas nos empurram, elas nos direcionam, nos guiam para uma conclusão. A conclusão é a seguinte: são os mesmos poderes,
é a mesma natureza rebelde contra Deus que aqueles reinos manifestaram. Agora essa besta está reunindo tudo isso em um só monstro, em um só animal. No Antigo Testamento, em inúmeras passagens, você fizer uma pesquisa rápida, você vai encontrar isso aí sem dificuldade, onde o mar é retratado como a morada de monstros marinhos, de animais terríveis, de animais assustadores, e todos esses animais de Daniel e também essa besta aqui de Apocalipse, capítulo 13, saem do mar. Então isso por si só já indica o seu caráter negativo, tá? Negativo. Tem 10 chifres, tem 7 cabeças, e essa informação liga não só liga a nossa besta aqui do mar, não só aos animais de Daniel 7, mas liga também ao dragão do Apocalipse 12, porque o dragão também tem 7 cabeças e 10 chifres. Então perceba que existe uma repetição simbólica, a repetição de símbolos, e essa repetição conecta esses elementos para indicar que eles compartilham a mesma natureza, tá? A forma, os chifres, todos eles compartilham a mesma natureza, estão sendo regidos, controlados pelo mesmo poder, tá? Que é o poder antagonista, opositor ao povo de Deus. Essa besta, o Apocalipse vai nos informar que ela recebe a adoração. E essa adoração, ela tem um significado especial, interessante. Veja só, aqui vai dizer que o dragão, versículo 2, tá? No finalzinho, o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Eu falei no início aqui da nossa reflexão que essa falsa trindade, que é o dragão e as suas duas companheiras, as bestas, eles tentam reproduzir as ações, o caráter, a natureza da verdadeira trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E no contexto aqui do Apocalipse 13, do verso 1 ao 10, que fala da besta do mar, nós vemos claramente que esta besta, ela assume prerrogativas que são particulares do Cordeiro de Deus, do Filho. Então, nesse paralelo, essa falsa trindade, a besta que emerge do mar, ela se posiciona como se fosse Jesus Cristo, o Filho, as suas ações. O dragão procura assumir a função que pertence apenas a Deus, o Pai. Então veja que no Apocalipse 5, você tem uma cena de entronização. O Cordeiro, ele é entronizado, ele recebe o trono da parte do Pai. E aqui no Apocalipse, capítulo 13, verso 2, é dito que o dragão entroniza a besta que emerge do mar. Veja que eles estão reproduzindo, eles estão replicando a cena de Apocalipse 5, como quem diz que eles são os verdadeiros, as verdadeiras autoridades, tá? Só que um outro aspecto semelhante dessa comparação é que o Cordeiro tinha aspecto de quem tinha sido morto. Se você ler lá Apocalipse 4 e 5, então, o Cordeiro que foi morto, mas ressurgiu. E aqui agora a besta, ela é retratada no versículo 3 como tendo sofrido um golpe que parecia ser fatal. Olha o que diz a Bíblia aqui, olha. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Veja se não é muito parecido com a história do Cordeiro de Deus, de Cristo. Ele recebeu um golpe, parecia ser um golpe fatal, mas ele ressurge ao terceiro dia. No Apocalipse, João enxerga ele como o Cordeiro que parecia que tinha sido morto, mas estava vivo. Agora, mais uma vez, essa besta do mar reproduz, ela emula o comportamento da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, porque ela é vítima de um golpe fatal. Pastor, o que seria esse golpe fatal? Olha, tem várias interpretações, tá? Uma que é bastante comum e que me parece fazer sentido é o fato de que depois dos 42 meses que essa besta que recebe para agir, então você vai ler o texto ali e diz no versículo 5 que ela recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Quando esse prazo termina, então a gente consegue ver na história recente da humanidade um evento que parece se enquadrar nessa descrição, tá? Então, se a besta do mar procura imitar
o comportamento, as ações de Jesus, está implícito que ela tem uma atuação de natureza religiosa, de natureza espiritual, certo? Então, ela não vai agir na arena pública necessariamente, mas vai agir no campo da religião. Então, ela vai introduzir doutrinas, vai introduzir elementos da fé que são contrários à vontade de Deus. E ela vai poder fazer isso durante quanto tempo? 42 meses. Agora, veja só que curioso. 42 meses, se a gente tomar em conta o calendário judaico, onde todos os meses têm 30 dias, então 42 meses vai dar exatamente 1.260 dias. E 1.260 dias é o mesmo período de tempo que o dragão atuou contra a mulher no capítulo 12. Então veja que existe um paralelo. A besta e o dragão estão atuando em conjunto. Tá? O dragão persegue, a besta ilude, engana, mente com doutrinas, com inverdades espirituais, com blasfêmias. Então, é uma ação conjunta. Depois que esse prazo acaba, então ela é golpeada de morte, mas ela ressurge. Tá? Veja, amigos, ao nós analisarmos a história da humanidade, especialmente os últimos séculos, nós vamos observar uma coisa interessante. A ação dessa besta, ela nos lembra as ações do chifre pequeno em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 fala que o chifre tentou atacar o exército dos céus, as estrelas, o tabernáculo. E olha só o que diz aqui o Apocalipse 13, verso 6. Que durante esse prazo de 42 meses, essa besta iria abrir a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome, e veja bem essa parte, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então a besta está em paralelo com o chifre pequeno, porque ela se comporta exatamente como ele. Ataca o céu, e o céu aqui é um simbolismo para a atuação de Cristo no santuário celestial. O que Cristo faz no santuário celestial? De acordo com a Bíblia, de acordo com o próprio Apocalipse, ele intercede. Então é um sacerdócio de Cristo, intercede por seu povo. Tá? Quando a besta do mar, a semelhança do chifre pequeno, ataca essas estruturas celestiais, os habitantes do céu, o tabernáculo do céu, então está posto aqui diante de nós que o poder que representa, ou que está sendo representado pela besta do mar, ele tem uma atuação que busca perverter, contrafazer o ministério de Cristo no santuário celestial. Essa interpretação que eu vou apresentar para vocês agora não é uma exclusividade dos adventistas do sétimo dia, mas desde a Reforma Protestante, muitos teólogos já têm feito essa leitura, inclusive João Calvino e outros mais, Lutero, de que doutrinas como confissão auricular, intercessão dos santos, todas essas formas de mediação entre a humanidade e Deus que não estão concentradas na pessoa de Cristo, representam uma espécie de ataque ao tabernáculo, ao serviço sacerdotal de Jesus no santuário celestial. Então veja, mais uma vez, a besta do mar deseja assumir uma função que é uma prerrogativa exclusiva de Cristo, que é a adoração, mas também a mediação entre o homem e Deus. Tá? Esse Deus não seria necessariamente o Deus bíblico, mas ela faz a mediação entre o povo e o dragão, que assume nessa tentativa de subversão a posição que seria de Deus. Então veja, esse é o grande propósito. A besta do mar, ela é erguida como aliada do dragão com esse intuito de confundir religiosamente, de dissimular doutrinas que são contrárias à palavra de Deus. Ela é o equivalente do Novo Testamento ao chifre pequeno de Daniel, capítulo 7, e também de Daniel, capítulo 8. Ela age por 42 meses. Durante o período que nós conhecemos como Idade Média, as páginas da história registram a atuação do
do pontificado, né, da igreja romana, no sentido de liderar religiosamente o mundo ocidental, conhecido, o mundo conhecido de então. Então ela se apresenta como a representante legal de Deus por sucessão apostólica, enfim, o seu bispo geral, que depois foi conhecido como Papa, ele assume a função, então, de interpretar as escrituras e dizer como a palavra devia ser entendida. Ele também assume a função de vicário, de representante de Deus na Terra. E é exatamente esse aspecto que a profecia parece apontar, quando ela diz que a besta do mar iria atacar o tabernáculo, ou seja, as funções de Cristo no tabernáculo seriam assumidas por alguém que não era digno de executá-las, de assumi-las. Esse alguém seria o poder representado pela besta do mar, certo? Portanto, eu estou falando isso com bastante cautela, porque eu sei que é um assunto delicado, mas essa é uma interpretação estabelecida no meio cristão muitos anos antes de surgir o Adventismo, e o Adventismo encontrou nessa interpretação uma base para construir a sua teologia também, a sua escatologia, especificamente, e ela adiciona ainda outros elementos, certo? Mas o fato é que, no ano de 1798, quando termina esse período de dominação religiosa por parte da Igreja Romana, por ocasião da prisão, né, do Papa Pio VI pelas tropas ali de Napoleão Bonaparte, isso acontece em 15 de fevereiro daquele ano, de 1798. Então, essa prisão representa uma perca, né, de autoridade, de influência por parte da Igreja na esfera pública. E a autoridade agora volta a se limitar apenas ao âmbito religioso. Então você lembra que na última classe bíblica, no nosso último encontro, eu falei sobre as 10 tribos, e a última a ter sido derrotada foi no ano 538, que deu início à contagem dos 1260 anos. Então, quando o Papa Pio VI é preso, representa um golpe que parece que vai eliminar a influência desse poder da religião sobre o mundo civil. Mas as décadas e os séculos seguintes testemunharam exatamente o oposto, né? Essa influência recobra fôlego e agora se torna prestigiosa. Então, pelo menos aí 2 ou 3 papas nos últimos 50 ou 60 anos foram indicados como personagem do ano por revistas e periódicos importantes. Então você veja que essa ferida, que a princípio parecia ter sido fatal, ela vem sendo curada. Não foi ainda totalmente curada, mas está sendo curada, né? O verso 7 vai falar que essa besta também recebeu permissão para lutar contra os santos, e ela lutou e venceu, exatamente o período da Inquisição, da perseguição. Assim como o chifre pequeno também combateu os santos, o que fez prevaleceu. Como resultado dessa cura, que foi miraculosa, né, que foi espantosa, as tribos do mundo inteiro, as nações, os povos, as línguas, irão se maravilhar, irão adorar essa besta. Esse é o propósito, então, desde o início, né? Pretender a adoração. Eu já mencionei aqui, de passagem, mas vale a pena reforçar esse ponto. Essa interpretação não se origina com os adventistas do sétimo dia, mas, por exemplo, a tradição rabínica tem um livro apócrifo chamado Quarto Livro de Esdras, e nesse livro, o autor, ele provavelmente vivendo dentro do Império Romano, ele se refere a Roma como uma besta que emerge do mar, antes do Apocalipse de João. Então, essa é uma percepção comum a muitos povos e a muitos intérpretes, de que o poder representado por essa besta está traduzido pela atuação
do pontificado na tentativa de impor suas doutrinas, que não são doutrinas bíblicas, em relação ao serviço do santuário celestial, à intercessão, ao perdão, né, para si. Dessa maneira, o Apocalipse retrata essa etapa do grande conflito. Tá? E a marca, a besta do mar, então, ela se posiciona no livro do Apocalipse como uma espécie de antítese ou contrafação da segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo. Tá? O Apocalipse vai continuar descrevendo na sequência a besta que emerge da terra, que é um outro poder, de outra natureza, de outro tipo, que vai se juntar ao dragão e também à besta do mar na sua empreitada final contra o povo de Deus. Mas por hora, é preciso só saber e gravar essa informação de que esse poder, tá? Embora seja identificado dessa maneira, como que eu falei, historicamente falando, com o pontificado, não se refere a pessoas específicas, não se refere à sinceridade da fé de ninguém. É uma leitura histórica das ações de um poder que se levantou por bastante tempo, e a expectativa é que ele volte a atuar no fim dos tempos. Muito bem, tá certíssimo. Eu vi o quanto que o pastor tentou respeitar aí o tempo, né? Mas o assunto é muito amplo, tem vários detalhes que você teve que passar por alto, a gente que já tem algum conhecimento do assunto percebeu, e também que você tentou não citar muitos nomes ali, né? Para não atacar ninguém, porque, como a gente falou, é um assunto em que muita gente já entendeu de outra forma, e como a gente vai vendo a história, fica quase que impossível não citar nomes ali. Então, você que está aí querendo estudar mais sobre esse assunto, eu quero te chamar mais uma vez a atenção para você pedir a revista apontando o seu celular para esse QR Code que o pastor Bruno vai colocar aí para você. É de graça, tá bom? Ali tem outras informações também que a gente vai, com certeza, passar para você, e você vai pesquisar mais, vai pesquisando aí no Google, livros de história, que vão só confirmar para você tudo isso. Aponta o seu celular ou mande mensagem para esse celular aí, esse número para você que está aparecendo no WhatsApp. Mande, eu quero, tá? Bom, vamos lá então para as perguntas. Eu só esqueci, né, pastor, de falar que nós temos também um grupo aí no WhatsApp, um chat aí especial para você. Aí, ó, no chat tem um link também, se você quiser apontar aí, beleza? Se não tiver como apontar, vai aí para o chat que tem um link para você fazer parte do grupo VIP, esse grupo aí de alunos que vão receber o certificado. Se você deseja receber o certificado, você chegou agora e está pensando assim, como é que eu vou fazer se eu não conseguir acompanhar os demais? Está tudo aqui também para você na nossa playlist. Você vai poder acompanhar aí, está tudo certinho ali para você poder ler, ouvir e também continuar estudando, tá? Lembrando que o certificado vai para o seu e-mail, então você tem que fazer um cadastro, tudo com o seu nome, tudo bonitinho, e a gente vai ver quem de fato respondeu os questionários, tá? Vamos lá, porque o assunto é amplo. Pastor, eu estava vendo aqui o seu comentário, e eu faço um convite para quem talvez tenha ficado perdido aqui com o tema de hoje, e isso é fato, você que chegou especialmente agora, vai ao programa anterior, de terça-feira, que ele falou sobre a mulher e o dragão, que eu acho que tem tudo a ver com o que foi falado aqui também. Que lá falou de uma perseguição, esse poder aí, eu achei interessante você falar as características desse poder, né? Os 10 chifres. Eu achei também interessante porque você falou desses poderes todos, né? Que perseguiram o povo de Deus e continuarão perseguindo, e destacando aí simplesmente também Roma, né? Em suas duas fases, né? E essa última fase aí, que é a fase religiosa, que está perseguindo o povo de Deus. E aí, é impossível a gente não fazer algumas perguntas. Então, eu quero dar agora espaço para as perguntas, e o pastor Bruno tem a primeira pergunta, que eu acho também muito importante. Aí eu não sei se o pastor tem aí alguma informação na história, se não tem, tem como a gente pesquisar depois, mostrando como a história confirma essa... Deixa a pergunta para ele fazer, que eu estou coçando aqui querendo fazer. Faz aí, pastor Bruno, a pergunta para ele. Vamos lá. Boa. Pastor Fabrício, primeiramente, parabéns. Realmente é um assunto muito amplo, muito legal. E aqui em Apocalipse 13, fala que
essa besta, ela falou arrogância e blasfêmia. A sua boca falou arrogância e blasfêmia. Explica para a gente aí, pastor, o que é essa arrogância, o que é essa blasfêmia? Está em Apocalipse 13. Certo, perfeito. Então, veja, no Antigo Testamento, e aí só lembrando esse ponto, o Apocalipse trabalha muito com a perspectiva de uma intertextualidade com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, sempre que aparece a noção de blasfêmia, de desafio, o que está sendo colocado em vista é a intenção de subverter, de tomar o lugar, de assumir o posto, a função. Então, quando diz que essa besta, ela profere arrogâncias e blasfêmia, na linguagem bíblica e na mente do apóstolo João, profeta João, isso significaria que a besta deseja assumir o papel de Deus. Tá? E embora para ela não seja possível fazer isso literalmente, então ela busca fazer isso no mundo onde ela tem influência, que é esse nosso mundo aqui, essa nossa realidade. E isso se dá por meio da inserção de doutrinas que não correspondem à doutrina bíblica, especialmente com respeito à concessão do perdão, à intercessão junto ao Pai no Santuário Celestial. Essas blasfêmias, essas ofensas, dão conta de que a besta agora se coloque na posição que é exclusiva de Jesus. Ele é o único que pode perdoar pecados, ele é o único intercessor entre os homens e Deus, né? O apóstolo Paulo vai falar isso de maneira inconfundível, de maneira muito clara. Então, essas blasfêmias e essas arrogâncias devem ser entendidas como esse ataque ao sacerdócio de Cristo no Santuário Celestial, através da busca que a besta empreende em assumir essa posição, que é de Jesus. Ok. Você teria aí, de repente, só para poder ficar mais fácil para o nosso internauta que está nos acompanhando, algumas comprovações dessas blasfêmias? Por exemplo, a gente viu aqui na lição anterior, no capítulo 12, verso 17, que essa besta, o dragão, né, que está por trás, perseguiria o povo de Deus, somos nós. E que perseguiu também ao longo dos anos isso aí, e nos nossos dias vai se voltar contra o povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus Cristo. Esse poder, em algum momento na história, lutou contra os mandamentos de Deus, fez alguma mudança? Só para a gente poder entender isso aí, para o povo ver realmente que faz sentido. Claro. Veja, essa disputa, ela remonta a muitos séculos atrás. Então, se você pode começar a contar a partir do século IV depois de Cristo, quando o cristianismo deixa de ser uma religião abjeta no Império Romano, com a ascensão de um novo imperador, né, o imperador Constantino, ele passa a ser uma religião que é não apenas respeitada, mas ela se torna religião oficial. Nesse momento, daí em diante, né, a relação entre religião e Estado começa a se confundir. E aí, aquilo que era muito cristalino, que era muito claro, começa a se confundir. Por exemplo, o dia de adoração, né, que a Bíblia aponta como sendo o dia de sábado, é nesse momento da história, a partir do século IV, que ele começa a se consolidar amplamente como aquilo que hoje a maioria dos cristãos entende que seja o dia do Senhor, que é o domingo. Então, bom, é possível encontrar registros no século II já de gente que havia deixado de guardar o sábado? Sim, é possível. Mas o que eu quero dizer é que isso se tornou uma questão amplamente difundida nesse período. Mais para frente um pouquinho, quando você tem ali a resistência das tribos, então lembra que eu falei das 10 tribos bárbaras que fragmentaram o Império Romano e passaram a assumir o controle. Essas tribos foram combatidas e foram sendo derrotadas uma por uma. Então, no ano 508, uma dessas tribos, a tribo dos visigodos, é derrotada. 534, você surge ali, os vândalos vão perdendo força até que são completamente extinguidos. E no ano 538, a última tribo que ainda estava resistindo
aos posicionamentos da coroa e da igreja, ela também é superada, a tribo dos ostrogodos. Essas 3 tribos, elas não abraçaram as convenções do Concílio de Nicéia, elas eram arianas e por isso estavam sendo combatidas, né? Era um combate de natureza política, mas também religiosa. E nesse ano de 538, essa última resistência é eliminada, aí a Igreja Romana deixa de ser uma potência só do ponto de vista da religião e passa a interferir nos assuntos da coroa, do governo do Estado. Ela, de fato, assume a função política também. É desse ponto em diante que as noções de dia do Senhor como sendo o dia do domingo começam a ser impostas, porque elas eram amplamente divulgadas, mas não impostas. Agora elas passam a ser impostas, a intercessão dos santos. E agora, se a gente quiser falar do período mais próximo do nosso, você tem o Concílio Vaticano I ali, em 1870, onde é cunhada a doutrina da infalibilidade papal, que é uma outra doutrina que arroga também a prerrogativa de uma declaração absoluta e infalível por parte do pontífice. Então, o que ele disser sobre a Bíblia é a verdade sobre a Bíblia. Então, dessa maneira, a Igreja Romana foi se posicionando globalmente para angariar ali a simpatia e enfim, a dominação, talvez seja essa palavra, pode parecer um pouco absurdo hoje, mas existe precedente histórico para isso. Então, são alguns exemplos de o que a história tem registrado nesse movimento aí. Muito bem. E aí se coloca no lugar de Deus. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, depois eu dou para o pastor Bruno fazer a última, o tempo já está correndo. A minha pergunta é a seguinte: por que a besta busca tanto a adoração que pertence a Deus? A minha pergunta aí, será que por trás de tudo isso não está o próprio Satanás, que desde lá do céu buscava adoração? Não, com certeza. Eu falei desde o início do estudo que a besta do mar, ela guarda muitas semelhanças com os animais de Daniel 7. E se você observar os animais de Daniel 7 e essa besta do mar, eles são animais híbridos, tá? Animais que misturam espécies diferentes. E isso é uma contrariação muito latente. Acho que eu acabei de inventar uma palavra aqui, mas elas contrariam a ordem de Deus de maneira muito latente, muito clara, lá no Gênesis 1, de que cada animal deveria guardar a sua reprodução conforme a sua espécie, sem misturas. Então, veja, essa oposição, quando os animais, os reinos são apresentados como animais híbridos, ela evoca a criação, ou seja, a rebeldia, né, o espírito de enfrentamento e de oposição é algo que está conectado ao início de tudo. Desde sempre, e a gente não consegue explicar exatamente como o mal surge no coração, né, de um ser que não tem pecado, que é perfeito, mas ele surge lá no início. Tá? E esse espírito de insubmissão é compartilhado com essas bestas que João está vendo, que na verdade representam poderes de natureza política e religiosa misturados ali. Então, quando a gente vê a besta se esforçando para enganar e usurpar o papel de Cristo, o que ela está fazendo, na verdade, é reproduzir o espírito do seu controlador, que essas bestas funcionam como uma espécie de marionetes, assim, sabe? E o dragão está controlando elas. O dragão tem no âmago do seu ser o desejo de ser como Deus. Inclusive, o livro do Apocalipse, aqui no capítulo 13, ele vai dizer que as nações clamam exatamente isso. Quem é como uma besta e quem pode lutar contra ela, né? A besta declara quem... E isso está muito conectado com o nome, né, do anjo que combate o dragão, Miguel. Quem é como Deus? Então está no coração do dragão ser como Deus. E ele compartilha isso com as suas bestas. Elas são instrumentos para que ele consiga, na verdade, o que ele sempre almejou. E o mais triste é que o verso 4 diz que vão adorar o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Que terrível, né? Pastor Bruno, vamos lá para a última pergunta, amigo. Senão a gente vai ficar até meia-noite aqui. Olha, pegando essa deixa aí de adoração, é óbvio que nós queremos adorar a Deus, estar no caminho de Deus,
como é que a gente consegue evitar entrar no caminho da besta? Eu não quero me misturar com as blasfêmias, as distrações, os desvios, os atalhos. Como é que a gente pode ser pontual nesse caminho aí, pastor Fabrício? Bom, obrigado pela pergunta. Acho que essa é uma pergunta assim, muito importante. A gente falou muita coisa aqui para o nosso amigo ouvinte, mas eu destacaria o seguinte: o Apocalipse 13, verso 8, ele diz que essa besta será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que, agora ela vai especificar, desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Então, se a segunda besta aqui, ou melhor, perdão, se a primeira besta, a besta que emerge do mar, ela tenta emular as funções, as ações e o papel de Cristo, eu penso que o caminho para que a gente não seja, como é que eu posso dizer, enredado por esses enganos, por essas confusões religiosas, seria dar a Cristo em nossa vida o lugar que só Ele pode ocupar. Tá? Então, quando nós abraçamos qualquer tipo de ensino que não esteja ancorado, fundamentado na Bíblia, nas Escrituras, nós estamos seguindo, então, o caminho que vai nos fazer cruzar com a autoridade da besta. Agora, ao seguirmos o que a Bíblia aponta claramente, o ministério intercessor de Cristo no santuário celestial e tal, então, desse jeito, nós evitamos os enganos da besta. Então, o segredo está na palavra. Sejamos fiéis à palavra. Muito bem, fiéis à palavra. Bom, nosso tempo já está encerrado, por isso eu quero agora dar uns 2 minutos, no máximo 3, para o pastor fazer as suas considerações, acrescentar mais alguma coisinha que ficou, talvez, por algo que a gente não falou, e depois você já pode fazer a oração pelos nossos amigos, tá? Para a gente poder encerrar, e eu já anuncio o tema da próxima semana. Claro, perfeitamente. Então, como considerações finais aqui, eu gostaria apenas de reforçar um ponto que eu falei. Quando nós estudamos a profecia, eventualmente nós vamos esbarrar em interpretações, em compreensões que talvez desafiem o nosso atual estado de coisas ali, né, da nossa vida. Nossa compreensão atual pode ser chacoalhada, pode ser confrontada com aquilo que a profecia nos apresenta. Nós não estamos dizendo que determinado grupo religioso, né, ou, enfim, crença religiosa tenha algum tipo de demérito ou algo assim. Nós estamos apontando que a Bíblia indica que haverá, no fim dos tempos, uma confusão religiosa. E se você acompanha o mundo como está hoje em dia, você vai perceber que a Bíblia está certa. E que nessa confusão religiosa haverá a tentativa de usurpar o poder de Deus, o trono de Deus, o espaço que compete apenas a Deus. E que a Bíblia nos aponta um caminho mais seguro a seguir. Então, querido ouvinte, que nos acompanha agora hoje na nossa classe bíblica, que fala sobre a besta que emerge do mar, que você busque estar firme na palavra, que você busque compromisso com a palavra, com a verdade que está revelada. E se porventura alguma das suas convicções foi afetada, atingida, sacudida pela revelação da profecia, então eu convido você a se aprofundar ainda mais nesse estudo para que você compreenda claramente qual é a vontade de Deus para a sua vida. E é por isso mesmo que eu quero orar por você nesse momento. Então, se você puder, aí onde você está nesse momento, feche seus olhos para que a gente busque a Deus juntos em oração. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra, que nos ensina, que nos instrui, que nos educa. Talvez, Pai, estudar as profecias mexa um pouco com as nossas concepções, com verdades que nós recebemos e que percebemos agora que não são tão verdades assim, Pai. Que a tua palavra ensina de outra maneira. Nosso desafio agora
é assumir um compromisso com as verdades bíblicas. Por isso te pedimos que todos os nossos amigos ouvintes, assim como nós que estamos aqui apresentando esse programa, estejamos firmes na tua palavra. Que o nosso compromisso primário, Pai, não seja com nossas tradições, com aquilo que sempre ouvimos ser a verdade, mas com aquilo que estamos encontrando dia após dia nas páginas das Sagradas Escrituras. Fortalece o teu povo para que nós não sejamos enganados pela besta do mar, pelo dragão, pelo falso profeta, todos esses elementos que aparecem no livro do Apocalipse, mas que sejamos conduzidos, Pai, nessa jornada do grande conflito pela mão poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Te pedimos essas bênçãos e oramos por Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Pastor Fabrício, mais uma vez, muito obrigado. Deus seja louvado pela tua vida, pelo teu ministério, né? Pelo teu incentivo aí ao estudo da palavra, que você seja sempre instrumento nas mãos de Deus. E, gente, olha, quem quiser conhecer o pastor Fabrício, vai à igreja dele, procura lá, vai aos espaços Novo Tempo, conheça esse homem de Deus. Eu tenho certeza que você que for lá vai ser muito abençoado. Pastor Bruno também, muito obrigado. Muito obrigado por você ser esse parceiro aí. E, pastor Fabrício, você já deu aí pra gente o sinal que você quer voltar. Então, vamos chamar o homem de volta. Você aceita, né? Claro, claro. Estou aberto a participar aqui da classe bíblica sempre que vocês convidarem, vai ser um prazer. Obrigado Pastor mesmo. Fabrício Então, vamos já anunciar. é sócio. Já é Pastor sócio. Fabrício né? já é sócio. De carteirinha já. Ó, se o assunto de hoje foi sobre a besta que subiu do mar, vamos falar sobre a besta que vai subir da terra, ou que sobe da terra. Semana que vem, terça-feira, você não pode perder, nesse mesmo horário, às 8 da noite. E você que está aí com a gente, já sabe, né? Você que acompanha, uma vez que entrou, não sai mais. Está com a gente aí até o final. Pastor Fabrício, que chegou aqui há pouco tempo, nós fizemos um acerto aqui, um pacto com os nossos ouvintes, de irmos até o final. Porque tem muita gente que faz uma coisa pela metade. Aqui nós vamos até o final, em nome de Jesus, porque a gente quer ganhar um certificado, e muito mais do que um certificado, a gente quer conhecimento da palavra de Deus. Então, você que está aí com a gente, assista aos programas anteriores aqui na nossa playlist e esteja com a gente na semana que vem, na terça e na quinta, às 8. Valeu? Boa noite para vocês todos. Obrigado mais uma vez a vocês que estiveram com a gente. E até semana que vem. Grande abraço, fica com Deus e tchau, tchau. Você ouviu Classe Bíblica Novo Tempo.